Jornal 100 está recebendo hoje o diretor-presidente do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão, Carlos Alberto Facco, que vai falar sobre a participação de Campo Mourão no Smart Cities Curitiba e também sobre projetos do IPLAN para Campo Mourão. Primeiramente, agradecer Facco por aceitar o convite de estar aqui hoje no Jornal 100. Bom dia, Facco. Bom dia, França. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Prazer estar aqui e falar com os nossos ouvintes em Campo Mourão. Como é que foi região, né? Como é que foi a participação de Campo Mourão lá nesse um dos maiores eventos, né, do mundo que está acontecendo em Curitiba? Foi a segunda vez que Campo Mourão participou. Parece que de novo foi destaque lá, né? Esse evento ele foi inclusive anunciado lá durante a abertura como o segundo maior evento de Smart Cities do mundo, né? O primeiro é Barcelona, que congrega todo o mundo, vamos dizer assim, muitos países, e o segundo é o Brasil, feito em Curitiba, e a gente, pelo segundo ano, tem um stand de Campo Mourão. A gente já participava do evento como visitante, né? Já há alguns anos, mas como expositor é o segundo ano, e coloca Campo Mourão num patamar de estar junto com algumas prefeituras. Não tem muitas prefeituras participando desse evento, mas chama atenção, né, porque é uma cidade relativamente pequena, se a gente comparar com os outros que estavam lá, né, e coloca essa questão de ser uma cidade inteligente, de buscar alternativas, de atrair investimentos. Então, quando você está nesse universo de outras cidades nesse nível, você realmente acaba se destacando em alguns pontos. O que Campo Mourão mostrou no seu stand? Nós fomos para lá, Cid, com dois objetivos principais. O primeiro é buscar o que tem de tecnologia, de inteligência, de gestão para a cidade, né? Isso também a gente poderia ter ido como visitante lá, né? E conhecer os stands e assistir as palestras, etc. Quando a gente coloca um stand, então além disso que eu falei da gente se posicionar como uma cidade atrativa para investidores, a gente foi mostrar alguns dados de Campo Mourão que ratificam isso, e a gente, por exemplo, apresentou lá já o anteprojeto do nosso parque tecnológico e de eventos, que é o retrofit lá do Parque de Exposição, né, que a gente já apresentou aqui também. A gente apresentou todo esse arcabouço de legislação voltada à inovação que Campo Mourão hoje está, é a cidade ou uma das cidades que tem o rol completo de legislação voltada à inovação. Então a gente tem os incentivos para a inovação, a gente tem o financiamento para a inovação, tem fundo de inovação, tem lei, tem decretos de sandbox, por exemplo, que são aqueles espaços onde você pode testar novos produtos, novas tecnologias voltadas à gestão pública. A gente fez recentemente o primeiro, na verdade acabaram virando 5 contratos, de contrato público de solução inovadora, que é uma modalidade completamente nova. Até conversando lá com o secretário de Maringá, ele falou, poxa, a gente não fez isso, né? Porque é muito novo, a gente está... Ok, mas por isso mesmo que a gente está fazendo. Tentando... Então, mostrando-se de um pouco assim, olha, a gente tem capacidade de receber empresas de inovação, de receber empresas tradicionais, porque a gente tem hoje toda uma gestão voltada ao incentivo dessas empresas. Então, um pouco disso daí, tá? Como para nós leigos enxergarmos isso que Campo Mourão apresentou lá nessa exposição? É uma ótima pergunta, porque muitas vezes se fala assim, vocês ficam falando de cidade inteligente, até onde que isso é modinha, que todo mundo fica falando de cidade inteligente, estado inovador, né? O Paraná se posicionando aí como o estado mais inovador do Brasil, e até onde que isso aí é surfar na onda e até onde que realmente é uma ação concreta. Então, eu queria dizer assim, por que a gente fala de cidade inteligente, de cidade inovadora? Por um princípio muito simples de entender, para qualquer leigo. Nenhuma gestão pública vai dar conta das demandas que são cada vez mais crescentes e dos recursos que são cada vez decrescentes, cada vez mais limitados, se a gente não investir em inovação e inteligência. Simples assim. A gente não consegue dar conta da demanda, né? A gente está vendo aí cada vez mais demanda na área de saúde, na área da ação social, na área de infraestrutura mesmo, e você não consegue dar conta com as ferramentas antigas. Então,
buscar a inovação, buscar a inteligência nas ações é simplesmente obrigação para poder dar conta do que está sendo demandado, para poder entregar cada vez melhor um serviço para a sociedade que está pagando por isso. Né? E não quer pagar mais por isso, que já está pagando muito, inclusive, diga-se de passagem. Né? A gente já está pagando muito para ter esse resultado, a gente precisa ter um resultado cada vez melhor. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente, bem resumidamente, Cid, é o seguinte: é a cidade que usa da melhor forma os recursos que tem, colocando o cidadão como foco da sua ação. Então eu usar, por exemplo, para uma demanda de saúde, eu usar os recursos da maneira mais inteligente. Na prevenção, na inteligência de poder monitorar, numa gestão melhor de uma determinada unidade de saúde, de uma gestão melhor desse recurso que está aplicado. Então eu vou dar um exemplo de alguma coisa que a gente viu lá, acho que dá tempo rapidinho. Não dá tempo. A gente tem agora um estudo aí que faz parte dos projetos do IPLAN, foi uma demanda do prefeito, sobre a questão do transporte coletivo. Né? Vocês já estão sabendo, já falamos aí e tal. Aliás, foi o primeiro canal que falou, foi aqui, né, na música. Então, né? Legal. Então, assim, o que a gente conversou depois disso? Esse ano não dá para fazer tarifa zero por uma questão eleitoral. Por ser ano de eleições e tal, não dá para fazer. Então a gente vai aproveitar esse ano para fazer o estudo realmente de como a gente pensa ou como os especialistas veem o transporte coletivo daqui para frente. Então a gente sabe, existe uma demanda, o projeto de mobilidade está pronto, deve ir para a Câmara nos próximos dias, no mês que vem. Mas ele contempla o geral da mobilidade e a gente quer fazer agora um recorte e vai dizer assim, transporte público. Transporte público está sendo um problema no Brasil inteiro. Caiu muito a demanda depois da pandemia, né? Os sistemas não estão se viabilizando nesse modelo atual. Então a gente está buscando alternativas. Aí você vai lá no evento, por exemplo, a gente conheceu uma plataforma que permite que criem-se itinerários de ônibus ou de vans para fazer aquela ponta, sabe, lá no bairro, quando você tem um ponto, né? Você não consegue ter ponto em todo lugar para atender todo mundo, porque é inviável, os ônibus tem rua no Camporão que o ônibus nem consegue entrar, né? Que é lá no bairro, estreitinho. Mas você também não quer deixar o ponto tão longe que inviabilize ou que desestimule o cidadão a andar de ônibus, né? Que é o que tem acontecido, inclusive. Né? A gente teve uma migração grande para o transporte individual, porque não é estimulante andar de ônibus. Né? Nos apresentaram lá uma plataforma em que as pessoas pedem o que ela precisa de transporte. Então, por exemplo, eu preciso sair do lugar X e chegar no lugar Y às 10 horas. Aí o Cid, eu preciso sair do lugar X e chegar no lugar Y às 10h10. O Faco precisa sair às 10h20 ou chegar a tal horário. E a plataforma monta o itinerário, Cid, conforme as demandas vieram. E o contratado lá, o motorista, seja de uma van, seja de um micro-ônibus, ele vai montando esse itinerário, pega essas pessoas e deixa naquele destino. Então é uma maneira inteligente. É um Uber coletivo. É quase um Uber coletivo, exatamente. O cara, até quando ele começou a se apresentar, vai ser um Uber de ônibus, mas na verdade não é Uber de ônibus, mas tem essa característica. Isso permite o quê? Que eu consiga entregar um melhor serviço de uma maneira mais eficiente, para daí fazer, de repente, a gratuidade como um estudo posterior. Outra coisa, por exemplo, coisa que a gente já está fazendo em Campo Mourão. Acho que vocês também já sabem. Campo Mourão está usando um aplicativo de transporte individual aqui, né? Um aplicativo de carro, para o deslocamento de servidores entre as secretarias ou dentro da cidade. Né? O que acontece? O modelo tradicional investe em frota. Né? Compra carro. Aí beleza, você compra carro, você compra o seguro do carro, você compra a manutenção do carro, o carro fica lá no pátio, fritando no sol, na chuva, porque de vez em quando alguém precisa de um carro para se deslocar. A gente fez, através do contrato de solução inovadora, um convênio com um aplicativo local. Então hoje, por exemplo, digamos que eu precisasse sair daqui numa reunião lá na Codusa. Essa reunião vai demorar 2 horas. Eu vou chamar um aplicativo, ele me deixa lá. Daqui 2 horas eu chamo o outro e ele me traz de volta. Eu não gasto combustível, eu não deixo o carro lá 2 horas parado. Né? Eu não preciso comprar o carro. Né? Então, isso é o quê? É entregar melhor
gestão, entregar melhor serviço. Estou falando de um exemplo interno, né, de gestão interna, mas tem aqueles que refletem diretamente para o cidadão, né? Então, quando a gente fala de cidade inteligente, em resumo é isso, é buscar o que tem de novo para entregar um melhor produto, um melhor serviço. No caso do município não produz, né, ele entrega serviços pela melhor condição que a população precisa, pelo que ela já está pagando, né? Legal. Agora, falar sobre o que temos já de projetos do IPLAN, do Instituto de Pesquisa e Planejamento, o que já se foi trabalhado. Se não me engano, está o quê? 6 meses que foi implantado? A lei que criou o IPLAN fez 1 ano agora em março. Né? Mas é todo um processo de implantação, tem toda a questão burocrática, orçamentária, estrutura, né? Tudo essa parte da gestão pública. A gente está, inclusive, França, mudando agora a sede do IPLAN, vai ser lá na frente do Parque do Lago, onde era a usina do conhecimento. Está praticamente pronta a obra, a gente deve entrar lá no meados de abril agora, né? E a gente já, mas isso não impediu da gente já estar trabalhando. Algumas demandas que vieram do Por município. exemplo, a mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um plano que já, inclusive ele precedeu o IPLAN, né? Ele foi contratado pelo município um pouco antes. Mas a Simone Padilha, que é a nossa diretora de projetos do IPLAN, era diretora do planejamento e conduz esse plano. Então hoje a gente considera que o plano de mobilidade está dentro do Instituto por conta inclusive disso, que a Simone coordena todo esse processo. E está pronto. Esse está pronto, já foi feita a conferência. A conferência é um trabalho de um dia todo, com todos os envolvidos, com a sociedade, foram lidas todas as minutas de lei. A gente recebeu agora a última revisão da equipe do município para encaminhamento para a Câmara. E aí a discussão lá e a votação lá. Esse que eu falei agora há pouco, que foi uma demanda também da gestão do transporte coletivo, a gente está começando. Estivemos já em Cianorte, que implantou faz 1 ano. Conversamos com o pessoal que implantou em Paranaguá, que foi o primeiro do estado que fez a tarifa zero, para sentir, né, o que é se transformar em tarifa zero. Uma coisa é o que eu ouço falar, é legal, bacana, mas Cianorte, por exemplo, falou, olha, legal, dobrou o número de passageiros, mas dobrou o nosso custo que eu tinha com o transporte. Então, peraí, vamos ver até onde que a gente consegue ir, né? Então, o transporte coletivo é outro projeto que está com o IPLAN. O projeto do parque lá, do Parque Tecnológico, a gente está fazendo 2 projetos simultâneos. Um é a implantação, né? Então, existe um projeto que se chama infraestrutura, que é você delimitar tudo que precisa ser feito antes de começar, né? Então, onde vai ter rua, onde vai ter galeria, onde vai ter estação, a gente provavelmente vai ter que ter uma subestação de energia lá, porque vocês lembram que toda vez que vai usar o parque tem que pedir reforço para a Copel. Então, tem toda uma infraestrutura. Isso está contratado com uma empresa que deve até pouco depois da virada do semestre, aí já deve entregar esse projeto de infraestrutura. Paralelo a isso, a nossa equipe própria está trabalhando com o projeto aquela área que era o centro de eventos, que ficou um tempão lá só com os pilares e agora a gente cobriu e tal. A gente está terminando o projeto de piso, fechamento, elétrica, para botar em uso aquele quadrado. São 2.500 metros quadrados. A gente hoje está precisando de local para fazer evento, né? Você pega, por exemplo, o Empreende Week, aí a gente está alocando espaço para fazer. Então, a nossa ideia é finalizar esse bloco e já pôr em uso esse espaço lá. Então, falei do transporte, falei... e aqui a revitalização desse espaço central, formado pelas praças, calçadão, capitão de bandeira e tal, que já foi objeto de discussão dentro do plano de mobilidade também. E agora a gente está fazendo todo o projeto de revitalização dessas praças. O plano de mobilidade urbana, ele contempla também a questão do trânsito, né? Sim, sim. Que é uma das preocupações, até foi motivo de uma campanha realizada pela Rádio Musical FM, porque tinha tido em um mês 4 mortes de trânsito. O que contempla, o que tem aí de prático nisso? No plano? No plano. O que foi discutido hoje no plano está proposto pela empresa e por toda a equipe que participou. A gente teve muita gente da sociedade que participou, inclusive a Associação Comercial e outras entidades. Então, assim, a gente vai ter vários pontos. Primeiro, assim, vai ter um parque semafórico totalmente reestruturado e reestudado. É claro que o semáforo ele não é resolução para tudo, né? Mas vai ter um parque semafórico, então, definido. A gente vai ter também algumas ruas que vão ser transformadas em preferenciais para agilizar o deslocamento norte-sul da cidade.
Então, quando você sai, por exemplo, lá do... Eu moro, por exemplo, no Capricórnio, e eu preciso ir lá para Santa Casa ou para a região, eu tenho que cruzar todas as avenidas, né? Então, a gente vai ter 4 pistas, 2 no sentido norte-sul e 2 no sentido sul-norte, que serão preferenciais. Então, isso vai criar canais para que aquelas pessoas que precisam se deslocar nesse sentido optem por uma via que ela tenha um trânsito melhor. A gente vai ter também alguns 2 binários no sentido das avenidas. Então a gente vai ter avenidas que vão ser mão única sentido Maringá-Lar Paraná e ruas e avenidas que serão mão única no sentido Lar Paraná-Maringá. Isso é para aumentar a velocidade, né? Já o primeiro impacto? Não aumenta a velocidade, ele dá fluxo. Então, desde que a pessoa se mantenha lá nos seus 40, 50 por hora, ela vai ter um fluxo contínuo, não fica parando e etc. E depois tem vários pontos que são mais localizados. Então, alguns pontos de conflito que a gente tem hoje muito, por exemplo, lá na saída para na saída para Maringá, você tem rotatórias que tem 5, 6 formas de chegar nela, ali na frente da Coamo, né? Da Coamo e Paraná Supermercado, por exemplo, é uma rotatória, um semáforo ali que chega gente de tudo quanto é lado. Então, esses pontos vão ser reestudados, vão ser reformados também. O acesso ao Lar Paraná também vai ser estudado ali, como fazer para melhorar aquele fluxo no semáforo. E aí tem uma série de intervenções pontuais. Ciclovias, tá? Uma malha cicloviária totalmente fechada na cidade para permitir e incentivar o uso de modais mais sustentáveis. Então tem as ciclovias também. Acho que, em resumo, assim, os grandes pontos dessas intervenções são essas. Em um espaço de até 10 anos. Né? Então não é também assim, ano que vem acaba com tudo. Sim, e muda. São feitas as prioridades e dentro de um espaço de até 10 anos são feitas as intervenções daí. É isso que eu ia falar, que vai ficar bastante trabalho para o próximo prefeito. Todo ele. porque a gente imagina o seguinte, eu vou entregar na Câmara agora esse plano, são 3 volumes de mais de 1000 páginas cada um. Então eu acredito que as comissões e, enfim, toda a equipe da Câmara vai ter um trabalhinho bastante grande, embora alguns vereadores já participaram de reuniões, já sabem mais ou menos do que se trata. É muito provável, né, Cid, que não vá se votar e não vai se aprovar isso antes da eleição. Então, mesmo aprovado, porque tecnicamente ele está muito bem concebido, toda a implantação certamente vai ser feita pela próxima gestão. Nós teríamos muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo já estourou faz tempo. Como sempre, né? 7 minutos já passamos aqui. Gostaria de agradecer muito aqui a presença do diretor-presidente do IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão, Carlos Alberto Faco. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado mais uma vez. Desculpa mais uma vez por estourar o seu tempo aí, mas acho que, como você falou, são muitos assuntos e legal.